lutas desta vida não pode fazer parar. Já forte e corajoso, pois Deus viria por você. Vencedor, e a vitória chegará. Deixa de lado a tristeza e começa a louvar. A glória faz chorar. Oi, Fabio. Uma noite inteira, mais alegria virá. Quando a dor bater na tua porta, E a tristeza tentar te ferir, abra tua boca e declare: o meu Deus é que me faz sorrir. Eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. o meu coração está firmado. Naquele que me faz triunfar. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração firme está em ti. Não temerei, pois tu estás a te guardar. Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar. Opa! Tá bom, deixa eu chamar. Ok. Tristeza e comece a louvar. Agora que a alegria vem, deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Choro pode durar uma noite inteira. Opa! Show! Ô, Glória! Paz do Senhor, minha missionária. Senhor, meu pastor! Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Uma noite inteira, mas a alegria venha. Deixa de lado os teus adore, 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 adore a alegria. Oi, gente, a paz de Cristo para todos vocês. É um privilégio muito grande poder estar novamente aqui para poder falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que é poderoso. E como nós fizemos o propósito, né, de todos os dias nós recitarmos o versículo que o nosso pastor Sila Malafaia, né, tem deixado para nossas igrejas, todas a DEVEC, em todo o Brasil, fora do Brasil, que é o Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É importante a gente entender, uma coisa pedir. Então a gente pede, né? Tem a liberdade de pedir, mas além de pedir, nós temos que buscar. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. Que esse possa ser o texto áureo, né? Da nossa casa, da nossa família. É muito importante você colocar a Bíblia na mente dos seus filhos, fazê-los decorar versículos bíblicos. Eu me lembro que minha mãe fazia isso com a gente lá em casa. Nós éramos obrigado. Eu sei que hoje em dia essa palavra obrigado, né, soa meio estranho, né, nos ouvidos dos pais, mas eu vim de um tempo em que a gente era obrigada a ir para a igreja, obrigada a aprender salmos, obrigada a participar do culto doméstico. Nós éramos obrigados. E a gente era obrigada a saber o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 46. E fez um bem tremendo para nós, sabe? Fez um bem tremendo. Eu aconselho as mães do momento, né? As avós do momento, geralmente os netos hoje em dia ficam mais com as avós. Coloque a Bíblia na mente dos seus filhos. Tira um momento para ler, para ensinar. Meus filhos, antes de dormir, a gente lia o versículo, eu contava histórias bíblicas para eles. Gente, coloca a Bíblia.
A Bíblia nunca é demais. A Bíblia é alimento, ela é força, ela aumenta a nossa fé. Tudo de bom. A Bíblia é tudo de bom. Ela é remédio, ela é fortificante, ela é tudo para nós. Que você faça uma prioridade na tua casa de ler a Bíblia. Eu quero dizer que nós estamos assim, ó. Eu, há algum tempo, eu ando com esse salmo na minha mente. E a gente, essa semana, parece que nós combinamos, mas não foi combinado. Estamos falando em salmos, né, desde segunda-feira. Mas o Salmo 73 é um salmo um tanto que deixa a gente assim um pouco, né? Porque assim, é a nossa vida. Antes de passar para o pastor, eu queria ler a minha versão, que é a versão que eu estou lendo. E é muito interessante, a minha versão ela é da Nova Linguagem de Hoje. Eu gosto muito dessa Bíblia. Eu gosto de ler a minha Bíblia a corrigida, da Almeida, né? Mas eu gosto muito dessa linguagem de hoje, que ela é bem assim atual. E ela fala assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Presta atenção nisso aqui. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, eu quase perdi a confiança em Deus. Lindo, né? Presta atenção. Porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes, cheios de saúde. Eles não têm aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos, fazem planos para explorar os outros. Meu Deus, eu gosto dessa versão. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Pastor, essa versão, né? Ela chega a chocar um pouco a gente. Ela me chocou, ela me confrontou. E eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Meu Deus. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Meu Deus. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro. E todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, gente, olha isso, eu entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras do mal, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Meu Deus. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com o teu conselho e no fim me recebes com honra. Ai, lindo. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia eu querer nessa terra? Ainda que minha mente e meu corpo se enfraqueça, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre tenho e preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito para mim. Ai, lindo demais, né? Esse salmo, ele é maravilhoso. E eu convidei esse homem que eu aprendi a admirar. Ângela Manhães, que é a esposa dele, que ele chama ela de princesa. Ela é uma princesa mesmo. Linda! Parece uma bonequinha, ela é pequenininha, toda bonitinha. Dá vontade de pegar a Ângela no colo. Às vezes, sabe? De tão bonitinha que ela é.
Mas me dá licença, Ângela, que eu vou falar agora do teu esposo. Eu conheço há pouco tempo, mas tenho um respeito, uma admiração muito grande. Hoje de manhã eu estava conversando com o Celso sobre ele. E o Celso falou isso também, que tem uma admiração pelo pastor, pela história do pastor, apesar de conhecer há pouco tempo. E o pastor Mário Luma é um dos poucos homens que a gente conhece, mesmo sem conhecer a história, eu não conheço a vida do pastor, mas o Espírito testifica, sabe? O Espírito testifica. E eu convidei o pastor de última hora, não tinha certeza se ele ia aceitar. Porque eu estou com esse salmo na minha mente, mas eu me senti incapaz de falar sobre ele. Porque muitas vezes eu me peguei como salmista, me questionando. Por que parece que eu aprendi errado? Parece que os ímpios prosperam. Parece que dá tudo certo para os ímpios. E aí, hoje de manhã, eu ouvindo um áudio, falei, meu Deus, é ele. Ele tem que estar na minha live hoje. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, ele vai aceitar. Ele vai estar disponível. E para a honra e glória do nome do Senhor, gente, vocês que estão aqui, eu convido vocês a chamar, convida mais gente, enfia a setinha do bem. Chama mais pessoas para ouvir isso. Eu sei que eu não sou a única que tenho esses pensamentos, não. Que às vezes a impressão que a gente aprendeu errado, ou que Deus esqueceu da gente. Parece que só as coisas ruins caem sobre as nossas cabeças. Mas eu tenho certeza que Deus enviou esse grande homem de Deus. E Deus vai usá-lo nessa tarde para você e para mim também. Está com a palavra, meu pastor, amado e querido Mário Luma. Pai do Senhor para todos os ouvintes aí, glórias a Deus. É uma satisfação, tá, missionária Nailde? Está sendo convidado mais uma vez para estar aqui com vocês, né? Me perdoe aí, porque o que está acontecendo? Aqui está faltando luz, está oscilando. Então eu tive que mudar a conexão para a conexão do telefone, a internet do telefone. Então a qualidade pode ter caído um pouco, mas é para não perder a live. Para não perder a live, eu estou tendo que usar a conexão do telefone. Então, tá? O que acontece, minha missionária? Eu queria dizer algumas coisas para começarmos antes de falar do salmo propriamente dito. Sim. A senhora está me ouvindo direitinho? Tranquilo, benção pura. Tá. Então, o que acontece? A gente tem que ver que a gente vive num contexto diferenciado da Bíblia. Mesmo para Israel, havia uma promessa de estar por cima, não estar por baixo, emprestar, não tomar emprestado. Mas aquele texto está falando da nação como um todo. Não está falando de um israelita. Hoje é muito comum a gente querer aplicar isso individualmente para nós. Isso é um problema. Porque no Antigo Testamento a senhora vai encontrar várias pessoas que eram pobres. Pobres ao ponto de ter que catar as espigas no campo, como foi o caso de Ruth, de Noemi, para poder sobreviver. Então, Deus não disse que os pobres iam acabar. Só que nós vivemos num país capitalista. Esse é o primeiro ponto. Sim. Um país consumista. Então, vive para consumir. Nós também temos que entender que existem várias diferenças. Por exemplo, se a pessoa é uma empregada doméstica, uma secretária do lar, na Zona Sul, é uma coisa. Se ela é na Zona Norte, é outra coisa. Ela tem um salário diferente. Se ela mora nos Estados Unidos, ela é uma secretária do lar, ela tem um salário. Se ela mora no Brasil, ela tem outro salário. Então, as pessoas estão fugindo da realidade, querendo padronizar algo que não é possível para todos nós de uma vez só. E aí vem uma frustração, porque as pregações, elas estão voltadas na atualidade para falar que nós vamos conquistar, que nós vamos prosperar financeiramente, porque prosperidade não quer dizer que tenha questão financeira em si, ganhe bastante dinheiro. E aí as pessoas estão frustradas. As pessoas estão assim, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ando em retidão, eu obedeço a palavra, eu tenho frequência nos cultos da igreja, eu não vivo de fofoca, eu não vivo de contenda, eu não vivo enfiado em meio de grupinho, mas mesmo assim as coisas parecem que não estão funcionando. E aí a grande pergunta é, eu estou errado?
Não, é porque eu estou aprendendo errado. O que está sendo ensinado não é o que a palavra de Deus diz. Porque a senhora aqui acabou de ler. O salmista se pegou numa situação onde ele se encontra confrontado. Fala assim, peraí, eu que sou justo, eu que ando em obediência, e estou numa situação, e os ímpios estão prosperando, estão vivendo bastante, não ficam doentes, porque tudo isso o salmista está falando aí, que eles não ficam doentes, que eles têm dinheiro, que eles têm vida longa, que eles não morrem cedo, têm longevidade. A senhora leu várias partes aí. Então, a linguagem de hoje, ela é uma linguagem que, assim, para fazer comparação de textos, ela é excelente. Eu não aconselho que a pessoa adote ela como a sua Bíblia do dia a dia, porque ele vai acabar se perdendo. Mas, comparando o que a senhora leu numa Almeida Revista Corrigida ou numa Almeida Revista Atualizada com ela, vem uma clareza. Sim. O texto fica mais claro nesse caso. Então a senhora começou a ler aí e começa a demonstrar. Eu estava acompanhando com a senhora, mas como faltou luz, que eu tenho tudo isso no computador, o computador o sistema caiu. Então eu não tenho essa versão em papel. Eu tenho a Almeida Revista Corrigida. E aí, o que acontece? Eu queria que a senhora fosse lendo, que a gente vai comentar alguns pontos dentro disso aí. Por favor, vamos lá. Eu leio na Almeida? Não, leia na que a senhora leu. Ah, então... Não, leia na nova linguagem de hoje. Tá, então vamos começar no primeiro versículo. Deixa eu botar meu ajudador de olhos. Bom, ele começa assim, na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Continua? Continua. Então, ele já começa reconhecendo quem é o Senhor. O salmista diz, Deus é bom. Se Deus é bom, ele vai fazer o bem para quem ele ama. Agora, olha a contradição aí, agora que vai vir do que ele vai falar. Vamos lá. 2. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Então esse porém é um contraste. No entanto, entretanto, Deus é bom. Mas espera aí, Deus é bom, mas os maus, que a palavra dele diz que vão perecer, porque quando a senhora vai para os textos de sabedoria, provérbios, mostra sempre os ímpios embaixo e os justos em cima. Só que aí nesse salmo está o contrário. Os justos estão embaixo e os ímpios estão em cima. Então ele fala assim, poxa, Deus é bom, mas como é que pode? Os ímpios estão prosperando, os ímpios estão... Ah, não, quase que o meu coração se perde com isso. Aí vamos lá, 3. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, não têm aflições que os outros têm. Então ele está dizendo o seguinte, que os maus, eles têm saúde e eles têm vida longa, porque ele estava vendo gente que era justo morrer cedo. Ele estava vendo gente que era justo ficar doente. Então ele começa a pensar o seguinte, Deus não é bom? Como é que pode os seus filhos que ele ama estarem morrendo cedo, ficarem doentes, ter falta das coisas e aqueles que fazem maldade estarem prevalecendo? Versículo 4. Já estou no 6, tá? Tá, 6. O 4 e o 5 são parecidos, aí eu li junto. Agora o 6. Tá. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Agora entenda, um colar, ele não tem emenda. Então ele quer dizer o seguinte, o orgulho está tão entrelaçado na alma deles que está perfeitamente, eles vivem com isso, está ali sobre eles, não tem jeito. Tá? E o orgulho como uma capa vestimenta. Então faz parte da vida deles. E o salmista diz, Deus é bom, mesmo assim esses homens que estão andando dessa forma parecem que nada está acontecendo. Jesus, gente. Olha isso. Então vamos lá. Eu parei na capa. 7. O 7. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Sabe o que ele pensa, o salmista? O salmista pensa o seguinte, Deus é bom, Deus é justo. Como é que Deus, sendo um Deus justo, permite que os justos padeçam e os ímpios cometam todas as perversidades e continuem como se fosse imune, né? Estão em escape, não está acontecendo nada com eles. Então o salmista estava olhando para o aqui e para o agora. Agora a pergunta é, missionária Nailde, quantos de nós
Não nos apanhamos pensando as mesmas coisas. O problema é que essas pregações de hoje nos fazem tirar os olhos disso e pensar só na glória dos personagens da Bíblia. Quando José estava no trono, quando Davi estava no trono, quando Josué estava na liderança. Então eles se perdem do que aconteceu no trajeto, até onde chegar naquele ponto. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que olhar a vida do personagem como um todo. Eles tiveram conflitos iguais aos nossos. E nós temos que aprender as lições da seguinte forma. O que eles fizeram para conseguir superar esses momentos de conflitos internos? Porque eu tenho os meus. A senhora tem os da senhora. Outros têm os deles. O que esses homens fizeram para superar isso? Eles tiveram que ter uma atitude. E a atitude foi o quê? Confiar em Deus. Acreditar nas suas promessas. Para quê? Para romper com aquele momento. Para ir em frente. Senão o que a gente faria? Desistiria. A senhora está vendo que o salmista está se debatendo. Falando, não, como é que pode? Deus é bom, mas como é que pode? Essas pessoas estão fazendo tudo quanto é ruim. Continue, por favor. Muito interessante isso, pastor. Bom, nós paramos, vamos para o 8, né? Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Vou ler o 9. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Então eles debocham das pessoas, eles falam mal do próprio Deus, eles querem oprimir as pessoas, que se dá ordem às pessoas é tipo uma opressão, e parece que nada está acontecendo. Agora pergunta a senhora, esse cenário não é um cenário da atualidade? Agora, o pior de tudo, é um cenário da atualidade que não está ligado apenas ao não cristão. Tem muito crente fazendo o papel do não crente nesse momento, nos nossos dias. Fazendo essas coisas aí que o salmista está falando que o não crente fazia, tem crente fazendo. Se portando com soberba, com orgulho, achando que ele é o melhor do que os outros. E o que a gente tem que fazer? Porque não é só o não crente que está se portando dessa forma. Tem gente que não obedece a Deus que está se portando assim também. E a gente fala assim, parece que está dando tudo certo para ele ou para ela. Ele não parece que nada dá errado, agora para mim está tudo difícil. Mas aí vai chegar o momento do salmista ter o quê? Um entendimento que as coisas não funcionam como ele achava. Porque não é só o aqui e agora. Missionária Anaílde, nós temos que guardar uma coisa. Nem tudo que está dando certo é agradável a Deus. Nós temos que parar com essas coisas de achar que tudo que dá certo é da vontade de Deus. É por isso que a gente entra na prova. Eu vou fazer isso. Tá dando certo, é da vontade de Deus. Não quer dizer que é da vontade de Deus. Quantas coisas são feitas aí que dá certo e não é da vontade de Deus? Então nós temos que nos basear no que a Bíblia diz e não no que nós achamos. Se a senhora puder continuar. Sim, aí o versículo 10. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. E os maus são assim. Eles têm muito e fica cada vez mais rico. Então, o Asaf está dizendo o seguinte, os ímpios passaram a ser modelo para os justos. Então eles vão atrás, ou seja, eles seguem o padrão dos ímpios, eles andam no caminho dos ímpios, eles fazem a vontade do mesmo jeito que os ímpios fazem. E os ímpios ainda dizem, olha, não vai dar em nada. E não é o que a gente às vezes pensa? Quanta gente andando de qualquer maneira e parece que não vai acontecer nada. E isso faz, sabe o quê? Com que o temor diminua. Porque a gente pensa assim, se não está acontecendo nada com eles, não vai acontecer comigo também. Mas existe um juízo no final. Existe uma atitude de Deus no final. E nós não podemos desconsiderar isso. Os olhos de Deus estão vendo tudo. A intenção do nosso coração. Mas, pastor, pode continuar. Uma parte aqui. Aí, no caso, a gente fica questionando, eu estou me colocando do lado do salmista, né? Certo, certo. Porque eu também já me peguei fazendo esses questionamentos. Aí eu começo a tentar descobrir o porquê que Deus permitiu acontecer tudo que aconteceu na minha vida.
da minha família estar bem, eu estar bem com a minha família, eu ensinar tudo do jeito que a minha mãe me ensinou. Que era o que eu fazia, eu tentava ensinar nos meus filhos como eu fui ensinada, porque eu achei, sim, que eu tinha feito tudo certo. Afinal de contas, a minha mãe tinha me ensinado e eu procurava seguir os seus passos. E, de repente, eu vejo as minhas amigas que, quando chegou uma determinada idade, adolescência ou juventude, saíram da igreja, foram experimentar vícios. Eu tenho amigas que saíram, fizeram 16, 17 anos, saíram da igreja. E eu continuei ali. Eu não tive experiências que muitas tiveram. Então, por que e hoje eu olho, agora não, mas eu já me questionei muito a respeito disso, de olhar e ver, não, as minhas amigas têm netos, a família delas estão todas certinhas. Por que Deus fez isso comigo? Não, eu acho que eu fiz errado, eu deveria ter feito como elas, saído também, entendeu? Então, eu acredito sim que esse questionamento, eu sei que talvez não seja o certo, mas foi o meu lado humano que falou mais alto, apesar de nunca ter desacreditado das promessas de Deus ou que ele tinha um controle de tudo. Eu sempre tive essa consciência, mas no meu interior eu sempre me questionei assim. Por que aquelas pessoas que saíram, que foram viver a vida delas, que foram viver experiências no mundo, por que deu tudo certo para elas e no meu entendimento eu entendia que não tinha dado certo para mim? Apesar que agora eu não penso assim. Entendeu? Certo. Determinadas coisas que já aconteceram na minha vida me provaram que os desígnios de Deus são perfeitos. Mas eu cheguei sim a pensar. Então eu estou colocando como essas pessoas que pensam, assim como eu pensei. Eu estou aqui com algumas amigas minhas que perderam filhos, Neloane, Gislene. A filha da Gislene era linda. Por que Deus fez isso? Ela sendo uma mulher de Deus, uma mulher que servia a Deus, entendeu? Então são questionamentos que vêm sim. E aí, o que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Então, quando Deus criou o mundo, Deus criou tudo perfeito. Só que quando o pecado entrou, ele trouxe uma desordem dentro da criação. Sim. Deus colocou o homem para administrar, para governar. Só que agora o homem vai fazer um governo dentro de uma desordem. Por quê? Porque agora o homem está pronto para fazer seus desejos, suas vontades, satisfazer suas vontades. Tá? E aí o que acontece? Uma vez que o homem está por sua conta, no sentido de fazer seus desejos, suas vontades, começou a vir vários males. Porque assim, missionária Enailde, nem tudo que acontece na nossa vida é consequência direta de um pecado praticado por nós na prática, o dia a dia. Às vezes isso está ligado apenas à questão de estarmos num mundo imperfeito por causa do pecado. Então, por causa do mundo imperfeito, o pecado trouxe esse mundo imperfeito, nós temos morte. Nós temos as doenças, nós temos as violências. E Deus, ele é um ser soberano e ele não nos explica tudo. A única coisa que a gente chega à conclusão é: Deus permitiu. Agora, existem aquelas pessoas um pouco mais fatalistas, vão dizer assim: Deus planejou. Eu acredito na minha linha teológica, que eu penso, que eu defendo, que não é uma questão de Deus planejar, porque assim, fica um pouco estranho. Deus planejou que em determinado momento da vida da missionária Enailde, ele ia matar, presta atenção nisso aqui, ele ia matar os seus 2 filhos. Pastor, porque na hora que a gente está se questionando, a gente não está procurando palavras não, tá? A gente fala, é isso mesmo que o senhor está falando aí. Deus ia matar, né, os filhos da missionária Enailde e a nora e o genro. Ia matar. Deus planejou. No dia tal eu vou matar eles. Agora a pergunta é: para que propósito? Com qual objetivo? Por que motivo? Então não é uma questão de Deus planejar. É uma questão de Deus ter ciência que ia acontecer e ele não ter intervido por algum motivo que ele não nos explica. É nessas horas que a gente vai entender o seguinte: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando eu falo de vontade, nem sempre está ligado à questão de Deus ter determinado que ia ser assim. Mas sim de Deus deixar a coisa fluir, o curso fluir naturalmente. Porque, por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo bíblico. Deus sabia que ia vir fome no tempo de José. Por que Deus não impediu a fome de vir e teve todo um trabalho de levantar José
para ser governador, para livrar o povo da fome? Se ele é o Deus que tem poder com o tempo. Ele mandou, Elias orou por intervenção divina, parou de chover. Elias orou e a chuva voltou. Elias orou e o fogo caiu. A pergunta é, por que Deus me impediu de não ter fome? Então isso prova uma coisa pra gente. Ele não muda o curso das coisas. Meu Deus. Ele entra com livramento ou não entra com livramento. Mas tudo para ele é bom, perfeito e agradável. Agora, tem coisas que a gente não vai entender, Foge o nosso raciocínio nesse caso, entendeu, missionária? Entendi. E muito boa essa explicação. Porque de verdade, pastor, eu só consegui continuar a minha vida em frente quando eu entendi isso. Que quando o senhor fala muda o curso, tem um propósito. Entendeu? Que é um processo que é necessário viver porque tem um propósito. Isso aí, para mim, foi tipo assim, a cereja do bolo. Para mim me animar, para mim me levantar, para mim seguir em frente. Nós estamos aqui com o pastor Ricardo Silva, que é um grande homem de Deus, um professor. Eu quero convidá-lo para participar da minha live também. Nossa, eu estou muito honrada com o pastor Ricardo Silva aqui. O senhor conhece, né, pastor Mariluma? Que prazer. Não, não conheço. Ele é filho do cantor Vitorino Silva. Um grande pastor e professor. Ele fala eu conheço o pastor Vitorino Silva. Eu quero que ele venha aqui falar sobre a vinda de Cristo para minha turma aqui. Meu Deus, estou maravilhada de receber o pastor Ricardo Silva aqui. Estou muito honrada, de verdade. A minha live... Ô, Glória! Eu tenho recebido muitas pessoas importantes. Eu me sinto honrada, né? Falo, meu Deus, né? Uma pequena serva. Nós estamos aqui também com algumas pessoas que eu vi aqui. A Ana Maria. Ana, te amo. Ana é minha amiga de infância. Sabe? Amiga mesmo, amiga de infância. A gente quase não se encontra, mas assim, nós fomos criadas juntos. Nosso primeiro namorado, a gente escrevia carta uma para outra, para os namorados. Assim, Ana, para mim, a Ana está aqui também, é muito bom. Até anotei aqui para me não esquecer. Miriam Proeza também, uma pastora abençoada que está aqui. Débora Justiça. A Lília aí também, ó, Lília. Ah, Lília, minha mana. Fala sério. Ah, Lília, amiga querida. Irmã Michele também, seja bem-vinda. Meu filho Samuel também está aí. Quem? Teu filho? O meu filho Samuel Luna estava aí. Eu vi ele entrar. Samuel, Deus abençoe. Muito legal. Nós estamos aqui com muita gente importante. Edna Moreira. Obrigado, Edna. Edna está aqui também. Mônica, minha filhinha linda, está aqui. Um beijo na... Mônica. A Mônica não falta. Beijo na Agnes, beijo na Arthur. Deus abençoe. Zelma está aqui também. Beijo, gente. Minha Fabianinha está aqui. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por essa turma que está aqui comigo. Marília, linda. Meu pastor, vamos continuar? Vamos lá, nós paramos, deixa eu pegar meu óculos. Eu fiquei tão emocionada com essa fala do pastor agora que mexeu assim fundo comigo, pastor, porque de verdade foi isso que eu descobri, sabe? E irmã Maria, um beijo, irmã Maria. Beijo, maravilhada com vocês aqui. Bom, vamos para o 13. Parece que não adiantou nada. Olha isso, pastor, isso aí também. Agora a gente vai parar nisso aqui um pouquinho. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e manter as minhas mãos limpas do pecado. Pois tu, Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Vai lá, meu pastor. Então... Para entender esses versículos, agora é bom que a senhora está falando, mas eu estou conseguindo já acompanhar aqui que já voltou. Para entender esses versículos, é bom entender o conceito que o judeu tinha a nível disso. Para o judeu era o seguinte, o justo tem a bênção, Deuteronômio 28, Sim. E dentro de Deuteronômio 28, o rebelde, o injusto, tem a maldição. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, tu tem me feito sofrer o dia inteiro. Todas as manhãs me castiga. Então ele está dizendo que não valeu nada se conservar puro. Por quê? Porque na lei de Deus dizia que o justo teria a vitória, a bênção. E o ímpio teria o juízo. Só que ele está vendo uma questão invertida na prática. Está invertido. No dia a dia, isso não está sendo como ele aprendeu. Só que o que ele não entende é que Deus não disse na lei que esse juízo viria apenas enquanto está aqui. Poderia se estender para a eternidade.
Então, o salmista não compreendeu que o ímpio poderia desfrutar de coisas aqui nessa terra também, sem aparentemente ter um juízo aqui nessa terra. Então ele estava em conflito, aí ele diz, não está me valendo nada, está valendo a pena. E não é assim que a gente se sente às vezes? Poxa, eu estou me guardando, eu me consagro, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia. E tem gente que não tem nem vida com Deus direito, não vou nem falar só do não cristão. Tem gente na igreja que nem tem vida com Deus direito e está prosperando, está crescendo, está indo, alavancando, o negócio está indo vento na polpa. Só que o salmista não entendeu ainda, não tinha compreendido ainda que valia a pena sim. Porque a fidelidade a Deus, ela não está voltada apenas a receber alguma coisa, mas sim a obedecer a ordem de Deus. Independente de eu ter ou não alguma coisa, sabe o que está faltando nos nossos dias, missionária Anaílde? Contentamento. Essa é uma palavra que nós temos que passar a vivê-la. Contentamento. Sabe aonde nós temos uma base bíblica para isso? Paulo diz assim, aprendi a viver com o que tenho. Eu preciso ter contentamento. Só que nós vivemos num país capitalista, no meio consumista. Então, se eu não tenho, eu não estou contente. Se está faltando uma coisa, eu não estou contente. Então, as coisas estão perdendo valor muito rápido. A gente compra uma coisa hoje, amanhã a gente já quer. Comprou um celular novo hoje. É o top da galáxia. Vamos usar o termo aí. É o top da galáxia. Só que daqui um mês, lançou o outro top da galáxia. O seu já não é mais o top. A senhora já ficou para trás, eu já fiquei para trás. Aí o que acontece? Aí eu já começo a me sentir inconformado com Deus. Né? Ah, não aceito. Eu tenho que comer o melhor dessa terra. Eu fico revoltado. Agora eu vou usar uma palavra. Eu fico aborrecido. Eu fico aborrecido quando eu ouço alguém pegar esse texto de Isaías, que eu tenho até ele aqui, eu vou ler, vou parar só um pouquinho aí com o Salmo 73, eu vou ler só Isaías aqui rapidinho para a senhora, Isaías capítulo de número 1, versículo de número 19, se não me falha a memória, olha o que esse texto diz, Isaías 1,19 diz assim, deixa eu achar ele aqui para ler para a senhora, Isaías 1,19 diz assim, ó, se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Só que eles pegam esse versículo sozinho e esquecem de tudo que está acima. Deus em cima está, ó, descendo a lenha. Esse povo, eu não recebo o que vocês fazem, sacrifício de vocês não tem nenhum valor, vocês só fazem contenda, vocês só andam em perversidade, vocês só andam em pecado. Aí o profeta no final diz assim, se vocês quiserem e me ouvirem, ou seja, me obedecerem, vão desfrutar das bênçãos que eu prometi. É esse conflito que o salmista está vivendo também. Senhor, eu estou te obedecendo. Cadê as bênçãos? Cadê as vitórias? É isso que está acontecendo nesse momento. Pode prosseguir, missionária Anaílde. Muito legal essa explicação, pastor. Está todo mundo gostando aí? Chegou a Áurea está dando glória a Deus. A Áurea lá de longe. Glória! Comigo. Meu cunhadão Dani, beijo, Dani, tá aqui lá em São Paulo, família de São Paulo. A esposa também tá aí, eu acho que ela tava aí, ela entrou, eu vi ela entrar também. Beijo, Ângela, irmã Hilda tá aí, Ana tá aí, Ana Lúcia. Vamos lá, eu parei no 15. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém... Só um minutinho. Ah, tá. Vamos parar no 16. Só um minutinho. Ele entende o seguinte, se ele tivesse se comportado como os ímpios, sim, ele teria traído o povo, por quê? Porque ele deixaria a aliança que Deus tinha feito com aquele povo. E ele está dizendo o seguinte, então me esforcei para poder entender essas coisas. Que coisas? O ímpio prosperar, o ímpio ter saúde, o ímpio ter vida longa, o ímpio ter dinheiro e nada acontecer com eles. Então ele teve que se esforçar. Porque dá um parafuso, dá um nó na nossa cabeça. E não é o que está acontecendo nos nossos dias. Está dando nó na cabeça dos cristãos, por quê? Porque o que mais nós vemos hoje ser pregado é vitória, vitória, bênção, 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 bênção. E eles não falam do lado das lutas dessas pessoas da Bíblia. Eles não falam da trajetória. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor que eu vivi. Eu fui ministrar numa igreja
E quando o pastor me deu a oportunidade, que eu peguei o microfone, começou a levantar algumas pessoas. Aí o pastor falou assim, tem alguns membros aqui que eles não aguentam ouvir a sua história. Então eles vão ficar lá fora. Porque eles ficam muito assim, aquilo dói muito neles. Pastor, não aguentei. Falei, mas o que é isso? Que evangelho é esse que essas pessoas estão vivendo? Um evangelho que só vai acontecer coisa boa? Um evangelho que só vai receber bênção? Quer dizer que se ele não está... Receberia o bem de Deus e não o mal? Então, se recebeu o mal de Deus, eles não aceitam isso? Entendeu? Foi o que eu entendi ali em ver aquelas pessoas saindo. E sábado, eu ministrei na ADVEC, Piabetá 2. E eu já abri a mensagem falando isso. Não é porque eu sou da ADVEC, não. Mas eu gosto de contar o meu testemunho na ADVEC, porque é um povo que conhece a Bíblia. É um povo que lê a Bíblia e entende que a gente recebe o bem e recebe o mal de Deus também. O crente, ele tem que saber viver na tribulação e entender que tem a hora da tribulação. Todos nós um dia vamos viver a hora da provação. Agora, aquele evangelho que só vai ficar tudo bem, que você vai receber casa nova, carro, que vai ter não sei quantas empresas, isso é mentira. Isso é evangelho de mentira. O evangelho de Jesus é esse, que você tem que, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, a gente vai conseguir vencer. Mas a aflição, ela vem para o justo também. Entendeu? E de verdade, a maior luta... A pena que ele perdeu, mas depois eu chamo de volta. A maior luta do salmista era essa, era entender que tinha a hora da aflição também. Deixa eu chamar o pastor de novo. Que tinha a hora da aflição, deve ter acabado a luz lá. Oh, Deus, espera aí, rapidinho. A gente consegue? Deixa eu achar ele aqui. Então é isso, gente. O que acontece... Eu vou esperar o pastor aparecer para mim poder chamá-lo. O que tem acontecido é que esse salmo ele tem me impactado muito nesse sentido. Porque estamos vivendo um evangelho em que tem os crentes, sabe? Os cristãos que não tem base, que não tem raiz, que qualquer coisa se magoa, qualquer coisa larga Deus, qualquer coisa tá triste, qualquer coisa tá no cantinho. Que amadureça, sabe? Essa live dessa tarde, Deus só trouxe pessoas aqui que precisam ouvir isso. Você precisa amadurecer. Não servir um Deus que só dá vitória, não. Mas um Deus que te permite passar por provação, sim, como ele falou aqui. Um Deus que deixa a história correr, o curso que tem que correr, porque ele tem um propósito a realizar na nossa vida. E nós devemos sim, procurar nos amadurecer na presença de Deus, sabe? Não servir a Deus só pelo que ele pode dar, não. Deus vai te dar a vitória? Vai. Ele cura a enfermidade? Cura. Mas se ele quiser também, ele leva. Se ele não quiser ouvir tua oração, ele não ouve. Porque eu creio num Deus, eu acredito num Deus que é soberano na minha vida. Eu não acredito só num Deus que dá vitória, mas eu acredito num Deus que te deixa ficar vivo dentro da fornalha. Eu acredito num Deus que faz você estar na fornalha, mas você consegue sobreviver dentro da fornalha. A live dessa tarde, estou procurando aqui o pastor para mim poder chamá-lo de novo. A live dessa tarde é para mostrar a você que nós temos um Deus que não permite entrar na fornalha, mas ele nos garante ficar vivo na fornalha. Não é um Deus só, não. Você foi ficar livre da cova dos leões, os leões fechou a boca. Mas e se o leão tivesse comido Daniel, ele iria continuar fiel. Essa live dessa tarde que eu trouxe para vocês é para provar isso. Chega de mimimi. Chega de crente fraco. Qualquer coisa eu vou deixar Jesus. O pastor não falou comigo. A irmã olhou para mim de cara feia, eu vou abandonar. Que crente é você? Se desafie a falar, Deus, independente da situação, eu estou contigo porque der e vier. Vai lá, pastor. Fiquei falando aqui. O problema é que os crentes que não estão dispostos a suportar essas aflições
quando eles são colocados em lugares mais altos, eles acabam metendo os pés pelas mãos e acabam perdendo uma oportunidade vital para a vida deles. Por quê? Porque eles não têm preparo. Se eles não aceitam ser lapidados pelo Senhor, eles não vão conseguir estar em lugares mais altos. Então eles querem conseguir coisas com moleza. Deus não é o Deus da moleza. Deus, quando chama Josué, fala para ele o seguinte: esforça-te e tem muito bom ânimo, muita coragem. Por quê? Porque o desafio é grande. Você vai enfrentar grandes desafios. Imagine se Neemias vai para poder reconstruir muros com essa mentalidade de hoje. De qualquer coisinha, não, eu vou voltar lá para o reino, eu vou voltar para o palácio, eu vou voltar a servir o rei, porque aqui está muita luta, aqui está muito problema. Então, nós temos que parar com esse negócio de achar que a vida do cristão é só conquistas de bênçõos materiais. Nós vamos passar por dificuldades. Isso, meu cunhado botou Filipenses 4 para a gente aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu perdi aqui ele. Peraí. Filipenses 4:11, que diz assim, olha, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também estar honrado, sei viver em todas as circunstâncias. Rapidinho, peraí, que tá saindo aqui. Meu Deus, peraí. Em todas as circunstâncias, sei viver na fartura como na fome, na abundância como na escassez. Eu já tenho experiência disso. Aí. Então é o contentamento que eu falei para a senhora. Paulo alcançou um contentamento. Ele sabia lidar com ter e não ter, com ser honrado e ser desprezado. Nós só queremos hoje viver em Cristo se tiver em ser honrado, em conquistar, mas se nós formos desprezados, não serve. Se nós não tivermos, não serve. Então isso não é evangelho. Isso, olha, se os cristãos do passado vissem a geração de crentes da atualidade, eles iam nos chamar, num termo popular de hoje, de fracotes. Vocês são os fracotes. Vocês não são de nada. Porque naquele tempo tinha crente morrendo na arena, sendo mastigado por leões. Tinha crentes sendo mortos por animais bravos, vacas e touros, entendeu? Chifrados mesmo. Tinha gente perdendo os bens. O governo confiscava os bens das pessoas. Hoje nós vivemos num país que não tem isso, gente. Nós estamos vivendo, só que os crentes, por qualquer coisa, eu quero abandonar. Como disse a senhora, o crente não deu a paz do Senhor, eu quero largar. Não vou mais não. O pastor hoje não me deu atenção. Porque o pastor tem que dar atenção para ele todo dia. Todo dia o pastor tem que dar atenção para ele. Ele pensa que ele é o único crente da igreja, ele é exclusivista. Não, então, nós estamos vivendo... O pastor também tem seus dilemas pessoais, o pastor também tem seus problemas. Entendeu? Nós somos seres humanos, né? Então, não pode acontecer de um dia chegar lá e não estar muito bem. A senhora não pode ir pregar um dia que a senhora naquele dia passou por algumas coisas, está mais introspectiva, mais fechada. E aí por causa disso vai dizer assim, a missionária Nailde hoje só a graça. Gente, nós somos seres humanos. Somos humanos. Então, nós precisamos entender que os conflitos de Asaf vão estar em nós também. De Josué, de Moisés, de Elias. Pare com esse negócio de pegar só a parte da glória dos personagens da Bíblia. Pare com isso. Pegue a parte da dor também e veja como eles se comportaram em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à aflição, em meio à oposição. Sendo assim, nós vamos conseguir vencer. Verdade. E se esperarmos só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, não é assim? Tem um versículo que o apóstolo Paulo falou, eu acho que é bem isso, assim, né? Gente... Sim. Pode falar, pastor. Sim, se esperarmos as coisas só nesta vida, seremos os mais miseráveis. E o problema é que as pessoas estão focando terra. Paulo diz aos Colossenses, Paulo escreve sua carta aos Colossenses, falando para eles pensarem nas coisas de cima e não nas que são da terra como prioridade.
Sim. Nós temos priorizado as coisas da terra. Tem muita gente frustrada por causa disso. Ele quer coisas dessa terra. Ele quer posição. Ele quer ser visto. Ele quer estar na vitrine. Não, gente. Nós vamos passar por dificuldades. Pessoas que não são provadas não suportam as aflições. Tem gente querendo estar em posição que não foi preparada para isso. E aí depois ela diz, mas Deus não me colocou. É claro, se Deus te colocar, tu não vai aguentar. Tu vai abandonar. Se você não consegue lidar com uma pessoa problemática, vamos usar esse termo, eu vou retirar a palavra problemática, é uma pessoa difícil. Se você não consegue lidar com uma pessoa difícil que está abaixo de você, e você já quer abandonar tudo, imagine se você lidar com uma pessoa difícil que está acima de você. Porque acima de você, ela pode te oprimir muito mais. Sim. Se você não tiver estrutura, você larga tudo. Você joga tudo pro alto. Tu fala, não, chega. Porque Deus trabalha na nossa vida. Missionária Nailde, vou contar um testemunho meu pessoal. Sim. Eu trabalhei numa empresa uma vez, e eu estava lá fazendo propaganda. Eu já fui locutor de supermercado também. E aí eu estou fazendo propaganda no supermercado, logo no iniciozinho. Eu era o financeiro do mercado, mas o proprietário me colocava às vezes para fazer propaganda. Ele me usava assim, tipo, 1001 utilidades. Aí eu estava fazendo propaganda. Aí era um sábado, final de mês, movimento muito pequeno. A gente usa o termo movimento porque é o vai e vem das pessoas, muito pequeno. E aí o que aconteceu? Aí o patrão lá de cima me via fazendo propaganda. E de vez em quando eu deixava ele fazer uns testes. Ele gostava, mas ele não era um locutor, não. Ele me sai lá de cima e eu vejo quando ele vem descendo. Falei, isso não vai dar certo. E nesse dia eu estava fazendo pouca propaganda porque não tinha ninguém dentro do mercado. E eu não ia fazer propaganda para as paredes. Então eu procurava alguma coisa para fazer. Ele chegou, meteu a mão no microfone, que estava na minha mão, tomou o microfone e falou assim, é assim que se faz. Sendo que era eu que treinava às vezes ele. É assim que se faz. Começou a fazer propaganda. Missionária Nailde, entrou um negócio em mim, isso tem muitos anos. Aí entrou um negócio em mim na hora, subi, fui lá no escritório, peguei minha fitinha, que era o fundo. Sabe aquelas fitas cassete que tinha antigamente? Que eu usava como fundo, peguei a fitinha, botei na bolsa, botei tudo e veio descendo. Quando eu venho descendo, ele veio entrando de novo, toma o microfone para continuar. Eu virei para ele e disse assim, faz o senhor não sabe fazer? Tô indo embora. E fui para casa. E aí tá bom. Só que eu tinha uns vales no mercado, que eu trabalhava lá, e eu tinha uns vales, né? Antecipava, comprando alguma coisa. E eu fiquei muito ruim com aquilo, porque eu não tinha como pagar ele. E aí um tempo passou, aí eu fui lá conversar com ele, se ele não deixava eu fazer propaganda só final de semana, para pagar a dívida que ficou em aberto. Ficou uma dívida em aberto. Aí ele deixou, só que quando acabou, ele novamente... Aí ele me contratou para trabalhar realmente carteira assinada, aí sim, direto, né? Aí a coisa passou. Mas o que eu quero usar como exemplo disso aqui? Eu larguei tudo, porque eu não tive estrutura para aquilo naquele momento. Só que hoje, na presença de Deus, eu já passei por coisa muito pior. Eu já estava na presença de Deus, mas Deus me amadureceu mais. Hoje eu já passei coisa muito pior. Eu não abandonei a presença de Deus, não saí da igreja, não abandonei o lugar que congregava por causa de alguma humilhação. O crente tem que aprender a passar por humilhação. Jesus foi o homem mais humilhado nessa terra porque ele não devia nada, ele não fez nada errado. Então para com essa mentalidade. Eu sou crente e não aceito passar por humilhação. Então você não serve para ser cristão. Se você tem essa mentalidade, olha... Vamos usar o termo lá do Tropa de Elite. Vai pedir para sair, porque não tem jeito. É verdade. E quando a gente ora pedindo paciência, né? Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente trabalhar a nossa paciência, não é? Verdade. E o que gera paciência é tribulação, né? A tribulação que vai produzir paciência, né? É verdade. Pastor, aí muda. Aí o salmista agora... O Asaf, né, o Salmo de Asaf, né, ele já muda a fala dele agora a partir do versículo 17. Ele fala assim, porém, ele bota o porém de novo. Porém, isso, outro contraste. Uma coisa, a senhora que prega sempre, pela bondade de Deus eu estudo interpretação bíblica, sim. Então a senhora que prega sempre, essas palavras de conexão são muito importantes. Porém, então tá mudando, tá fazendo um contraste com o que tá acima. Então é isso aí, a senhora falou certinho. Opa. Vamos lá. Opa, fui aprovada pelo professor. Glória a Deus. Toda honra seja dada ao Senhor. Vamos lá. Porém, quando fui ao templo
entendi o que acontecerá no fim com os maus. Continua? Sim, sim. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Agora preste atenção. Se o Salmo terminasse no versículo 16, nós estaríamos frustrados. Porque a gente ia dizer assim, ué, é assim que termina a história? Mas não, a história não termina assim, não. As pessoas que fazem o que querem, vivem do jeito que querem, saciam os seus desejos, as suas vontades, vai haver algo para elas, no sentido de um juízo. E é isso que o salmista está tratando aí. Ele está falando assim, eu quando fui ao templo meditar sobre isso, eu entendi que os ímpios estão no lugar escorregadio. A qualquer momento podem o quê? Cair. Um lugar escorregadio é um lugar que a gente pode cair a qualquer momento. E ele diz que eles serão destruídos e com um fim horrível. Um fim horrível. E ele diz mais, que Deus se levanta não para se lembrar do ímpio. Porque quando Deus se levanta, ele se levanta para lembrar do justo. Ou seja, Deus entra na causa em questão. Lembra daquela passagem de Ana que diz assim, e Deus se lembrou de Ana? O termo ali, no original, é e Deus entrou na causa em questão. Então, quando Deus se levanta, não é para pelejar pelo ímpio, é para pelejar pelo justo. Pode continuar, missionária. Ai, que coisa linda, pastor! Meu Deus, eu não tinha atentado para isso. Meu Pai, quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus. Gente, olha que coisa linda, gente. Ai, Senhor, gente, Deus está falando tanto nessa tarde, meu Deus. Vamos lá, meu pastor. Eu parei no 21. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Continua? Olha só que coisa interessante. Ele está dizendo que ele ficou revoltado. E ele está dizendo o seguinte, que não tinha como compreender, porque estava como, com comparação, esse como aí, volta a dizer, as palavras de ligação é muito importante. Como? Ele não disse que ele era um animal. Ele disse, eu estava me comportando como um animal sem entendimento. Sabe o que a gente está fazendo hoje aqui na live da senhora, missionária Nailde? Nós estamos fazendo uma exposição bíblica, ou seja, nós estamos explicando o que o texto significa. Nossa. E isso faz com que as pessoas aprendam muito, porque uma vez que elas entendem o texto, elas têm como se apropriar das verdades do texto. Como disse a senhora, meu Deus, Deus não se levanta para os maus. Deus se levanta para pelejar pelos justos. Ele está preocupado com os justos. Os maus, Deus não tem as suas mãos estendidas para proteger. Deus tem a sua mão voltada para poder impetrar o juízo. É isso que Deus está falando. Gente, maravilha. Amo a Bíblia. Glória a Deus. No entanto, estou sempre contigo. E tu seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos. E no fim, me receberás com honra. Ó, ele repete alguma coisa do Salmo 23, quando diz lá, o Senhor é meu pastor, parou, não tem e nada, tá direto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O salmista tem o mesmo entendimento de Deus como um pastor, um Deus que está segurando na mão, um Deus que está guiando, um Deus que está ali dando conselhos. E como é que eu vou conseguir os conselhos de Deus? Ouvindo gente sem Deus? Não, lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia diariamente para entender o que Deus tem a falar. Mas a gente não, a gente abandona a palavra de Deus e fica correndo atrás do conselho de gente que nem tem vida com Deus. E aí vai dar o quê como resultado? Então ele diz assim, tu me seguras pela mão e no fim me receberá com o quê? Com honras. Honras. Ou seja, o que é honra aqui? Recompensa, não por mérito, por misericórdia, da retidão que o salmista teve com Deus. Top! Meu Deus, tô sem palavras, pastor. Tô sem palavras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia eu querer na terra? Olha muito desse homem. Olha o que o salmista está dizendo, missionária Nailde. Meu Deus. Eu só tenho a ti. É o que o Salmo 23 também diz. O Senhor é o meu pastor. Me apropriei. Meu.
Nada me faltará, ou seja, Deus é o meu tudo, não tenho falta de nada. Ainda que eu tenha necessidades, Ele vai suprir tudo. É o que o salmista está dizendo aqui. No céu eu só tenho a Ti. E se tenho a Ti, que mais poderia? Que mais? Enquanto o salmista está voltado para o céu, nós estamos voltados para a terra. Nós estamos aceitando a proposta de Satanás que disse para Jesus assim: se prostrares e me adorares, te darei tudo isso aqui. Te darei tudo isso aqui. Não, eu não quero as oferendas do mundo. Eu quero as coisas de Deus, as coisas do céu, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. E já estamos caminhando para o final do Salmo. Ainda que a minha mente, o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força. Ele é tudo que eu preciso. Se afastam de ti, certamente morrerão. E tu destruirás os que são infiéis. A luz dele está acabando. Gente, fala sério, hein? Que live é essa? Fala sério, que live é essa de hoje? Se você não aprendeu até agora, eu sinto muito te dizer, você não aprende mais. Que a Bíblia, ela é tudo de bom, tudo de bom. Sabe? Meu Deus, muito linda. Eu tô aprendendo muito, muito mesmo. Não sei vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar em contato com ele de novo, para a gente já caminhar para o final. Vou dar mais um tempinho para ele entrar, que ele ainda não conseguiu entrar em contato comigo. Mas assim, demais isso. A quem tenho eu no céu, além de ti? Um homem que começou revoltado com a prosperidade do ímpio, mas quando ele entra no templo, ele muda a declaração dele. Quando chega nessa parte, nesse verso, né? Ele voltou de novo, eu vou chamá-lo novamente. Quando ele entra nesse verso, a declaração dele muda totalmente. Que coisa maravilhosa. Porque ele diz, né? A quem tenho eu no céu além de ti? Ou seja, isso tudo aqui da terra é tudo passageiro. O que mais me importa, o que é mais importante para mim é ter a ti, Senhor. Aqui, botou assim, ó, aqui tenho eu no céu além de ti. Fala sério. Vai, meu pastor, continua. Vamos lá, pode continuar para a gente encerrar. Isso. Ao 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele tem feito. Acabou. Então, olha só. A senhora falou dos dois versículos que eu não estava falando. O 26 e o 27 diz assim: sim. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, porque vai enfraquecer, às vezes a gente vai se sentir fraco, Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Salmo 91, né? Deus Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza, e Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então ele diz que Deus é a força. Ele está dizendo aqui que ainda que a mente e o corpo se enfraqueça, Deus é força, Deus é refúgio, né? E ele diz que Deus é tudo o que ele precisa. O que nós não estamos entendendo é o seguinte: estamos buscando coisas acima de Deus, colocando acima de Deus, sendo que Deus é tudo que nós precisamos. Deus vai nos dar sabedoria para conseguir o restante, mas Deus tem que ser a prioridade. Aí o 27, os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Ou seja, os que quebram a aliança. Porque Deus é um Deus de aliança. Se eu quebrar a aliança, Deus não tem comprometimento comigo. Tem gente com a aliança quebrada dentro da igreja. Deus não tem comprometimento com ele. Aí o 28 para encerrar. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo que ele tem feito. Ele começa no versículo 1 dizendo que Deus é bom e termina no versículo 28 dizendo que Deus é bom por tudo que ele tem feito. Show de bola! Pastor, estou maravilhada, estou abençoada. Quero agradecer de coração a sua presença aqui. É sempre muito bom poder sentar e ouvi-lo. Que Deus continue abençoando o Senhor. Minha oração é que Deus te cubra com bênçãos, saúde, paz, amém, prosperidade, né? A gente fala assim, mas essas coisas do mundo são tão efêmeras.
né? A melhor coisa que você pode ter é o amor de Deus dentro do seu coração. A gente fica assim, como o salmista, né? Passa por essas crises existenciais, porque somos humanos. Isso. Né? Somos humanos. Isso. Mas uma coisa é certa, nós não devemos deixar isso criar raiz dentro de nós. Veio. Aí aquilo, tem um ditado que fala aí, né? O passarinho vem e até faz, né? As necessidades dele caem na cabeça da gente, mas não deixa aquilo ali ficar, não. Tira. Não deixa aquilo ficar ali. Porque é coisa ruim, né? Pensamentos tóxicos, é coisas que nos faz mal, mas que a gente possa não deixar isso criar raiz dentro da gente. Não é isso, meu pastor? É verdade, verdade. Que nós possamos aprender como salmista. Quase que ele se deixa levar, mas ele acabou compreendendo qual era o caminho dos ímpios e qual era o caminho do justo e a recompensa de um e de outro. E é isso que nós temos que aprender. Aprender a observar aquilo que acontecia e depois qual é o resultado, né? O que o salmista teve que fazer para ter uma solução do problema. Vamos parar de focar apenas na glória dos personagens da Bíblia e começar a se identificar um pouco mais com suas lutas, com suas dores, com suas dificuldades, e o que eles fizeram para que pudesse haver uma mudança. E o que nós podemos chegar à conclusão é: eles não perderam a sua fé em Deus. Eles continuaram fiéis e assim foram recompensados pelo Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade maravilhosa. Convidar você que está nos assistindo. Eu tenho um canal no YouTube, Pastor Mário Luna Oficial. Fique à vontade se você quiser ir lá e se inscrever no meu canal. Também a minha página no Facebook, Pastor Mário Luna Oficial também. Tudo junto, tá bom? Você também pode se inscrever, me seguir na minha página. Fique à vontade. E também no meu Instagram, Pastor Mário Luna também. Tudo junto lá, oficial. Você pode me seguir no meu Instagram também. Muito obrigado, missionária Naildes. Não me agradeça, por favor. Eu que tenho que, meus respeitos, minha admiração. Eu quero dizer uma coisa aqui antes da gente fechar essa live. As pessoas falam assim: Nailde, você é guerreira, você é mulher forte, porque por tudo que eu passei, eu não abandonei o Senhor, eu continuo falando do Senhor, eu continuo pregando, eu continuo... Tudo que Deus manda fazer, eu faço. Mas eu não me acho especial por isso, não. É mais do que minha obrigação fazer isso. Eu tenho certeza, tenho certeza que todos nós que temos a Deus, que servimos ao Senhor, que amamos o Evangelho, que amamos a Bíblia, que seguimos os ensinamentos do Senhor, temos que agir assim. Eu não sou especial porque eu estou aqui falando com vocês, não. Eu estou fazendo o que todo crente tem que fazer. Esse negócio de mimimi, né? Tem crente que é todo cheio de coisa. Qualquer coisa ele está afastado. Tem dia que ele está, né? Aquele crente 8 ou 80. Não, gente, vamos ter um equilíbrio. Vamos ter uma certeza. Eu sei quem tenho crido. Entendeu? Né? É saber quem é que te comprou, a quem você serve, a quem você ama, em quem você confia. É isso que Deus quer. Deus está chamando pessoas comprometidas com o reino, que não se deixa levar pelo modismo. Eu já passei por tantos modismos, pastor, por tanta coisa, mas eu me guio aqui, é isso aqui, que rege a minha vida. É a palavra de Deus que me rege. É o Senhor, é o amor a Deus que me faz seguir em frente. E eu quero ser referência para você nesse sentido. De você também, pode passar dos desafios que você estiver passando, o problema que você enfrentar. Não deixa Jesus. Não deixe Jesus por nada. Não culpe Jesus pelas tuas frustrações, pelas tuas perdas. Não! Aprenda a olhar tudo com um olhar de fé, com um olhar de esperança, com um olhar de perseverança, com um olhar de confiança, sabendo que Deus é maior do que os problemas, do que as necessidades, do que tudo. Não sou especial porque eu estou aqui, não. O que eu quero ser para você uma referência de uma pessoa que não desiste nunca. Eu não quero nunca desistir do meu Senhor. Se tiver de escolher entre pecar e servir a Deus, eu quero servir a Deus. Eu pode me oferecer um prato bonito que for.
Eu não vou largar por causa do Senhor. Sabe o que é isso? É um posicionamento. Tem um posicionamento ao lado de Deus. Que nada te afaste do caminho do Senhor. Amém, meu pastor? Pastor, dá uma despedida aí. Fidelidade. Louvado seja Deus. Fidelidade. Que nós possamos meditar no Salmo 73 e lembrar: existe um retorno, uma recompensa, tanto para o justo como para o ímpio ou para o infiel. Então, que você possa escolher um lado, mas não adianta fingir mesmo. Deus conhece a intenção do nosso coração. Viva uma vida de retidão. Viva uma vida com a motivação correta. Entenda que Deus é o seu tudo. Viva à luz de servir ao Senhor como Ele quer. E com certeza, no final, você não vai se sentir frustrado. Porque ainda que você não conquiste algumas coisas nesta vida, que você sonhe, isso não quer dizer que você é um derrotado. Porque eu entendo vitória de Deus na vida do cristão está muito mais relacionada a passar por lutas e continuar de pé, como é o caso da missionária Nailde, do que conquistar coisas materiais. Porque tem muita gente conquistando coisas materiais e já tombou espiritualmente tem muito tempo. Que Deus nos abençoe. É questão de prioridades. Priorize o reino. Sim. Seja fiel a Deus. Coloque no seu coração: eu vou ser fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Bem, há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver, aleluia. Oh, alabaxu. Glória a Deus. Serei Aleluia. fiel. Deus seja louvado. É difícil? É difícil, é. Não pense que é fácil, não. As tentações vêm, sabe? Mas permaneça fiel. Fale isso pro inimigo da tua alma, porque ele pensa que você vai desistir. Ele fala: dessa vez ela vai parar, dessa vez ele vai desistir. Não desista. Mire o alvo é Jesus, o alvo é o céu. Tudo isso aqui vai passar, isso tudo aqui vai ser destruído. Mas a nossa comunhão com Deus, ela tem que permanecer firme. Meu pastor, ore pelo... Ô, missionária Nailde, uma coisa interessante. Nós temos que deixar mais a nossa humanidade ser demonstrada, como é o caso da senhora aí demonstrando a sua humanidade. As pessoas pintam muito um retrato de super-herói. E isso é muito ruim para o evangelho. Porque nós temos que mostrar que há momentos que a gente se sente realmente, a gente se sente no limite. Isso não tem nada de errado. O errado é desistir. Mas se sentir no limite, eu vou me sentir, a senhora vai se sentir, e não adianta contar conversa que é fácil, não, como disse a senhora. É muito difícil, mas tudo posso naquele que me fortalece. Jesus. Vamos orar? Pode orar, pastor. Vamos. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, queremos te agradecer por esta live abençoada, no qual o Senhor colocou no coração da tua filha nos chamar. Eu estou aqui para glorificar o teu nome e ela também. Que vidas possam ter sido edificadas. Que pessoas possam ter entendido o Salmo 73 para que eles possam, a partir de hoje, praticar. Se eles estavam com conflitos de ver pessoas que andam errado, estando prosperando, estando dando tudo certo, que eles não tenham mais esse conflito. Que eles não achem, Senhor, que só porque estão em obediência, eles têm que ter as coisas no seu devido tempo, na hora que eles quiserem. Senhor, que eles entendam que tudo pode acontecer de acordo com o teu querer, de acordo com os nossos esforços também. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aí assistindo, abençoar suas famílias, que o Senhor venha nos dar um entendimento melhor da tua vontade, do teu querer. Continua nos abençoando, abençoa a tua filha nesse trabalho, Pai querido, nessa obra que ela está realizando, tira os impedimentos, as barreiras, dá vitória à tua filha a cada dia, Senhor, pois ela tem um ministério a cumprir. Usa ela na tua palavra onde ela for, que ela seja, Senhor, um testemunho de vida, tá, Senhor querido, para que outras pessoas possam entender que a vida tem dificuldade,
tem aflições, mas o Senhor disse em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ter vencido é a nossa garantia que temos uma recompensa naquele grande dia, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, por favor. Irmã Ruth Souza, paz do Senhor. Ruth, minha amigona, linda. Adriana também, beijo. Por favor, compartilhe essa live na sua linha do tempo de hoje. Eu nunca fiz esse pedido, não. Mas essa live de hoje, eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Não sou eu só, nem você, que tem esses questionamentos, não. E essa live de hoje, ela está muito esclarecedora. Compartilhe essa live do tempo e coloque em cima. Coloque alguma coisa escrita em cima, né? Porque o justo se questiona porque os ímpios prosperam. Alguma coisa assim para chamar a atenção. Mas não questione a prosperidade dos ímpios. Não questione. Boa, vou até anotar aqui. Não questione a prosperidade dos ímpios. Gente, compartilhe essa live na sua linha do tempo. Faça esse favor, não para mim, eu não quero visualizações, não. Eu já tenho muitas. Desculpa aí achar que eu sou metida, mas não. Eu já estou com 5.000 amigos. Quando eu quero colocar alguém, eu tenho que tirar, porque eu tenho que fazer outro perfil, eu não estou esperando alguém. Então, mas não é para mim, não. Compartilhe essa live para ajudar outras pessoas. De verdade, quando eu faço essas lives, eu não faço pensando na minha autopromoção, não. Eu não preciso disso. Eu não preciso ser promovida. Eu não quero isso, não estou atrás de fama. Mas eu peço a você que abençoe outras vidas. Essa live vai abençoar outras pessoas. Obrigado, meu pastor. Amém. Obrigado por esse carinho. Eu que agradeço. Foi uma honra. Por se deixar ser educado mais uma vez. A honra é toda minha. Que Deus abençoe grandemente. Um beijo para minha querida Ângela. Que Deus abençoe vocês. Se precisar de mim... Agradeço todos. A sua humilde serva. Obrigada. Amém. Gente, obrigada aí por todo mundo. Estou vendo um monte de gente aí. Hoje a nossa live bombou, né? Glória a Deus. Michele Pereira, Lília Mota. Se você chegou atrasada, veja de novo. Eu tenho uma mania de rever as lives. Ontem eu vi minha live de ontem com a minha irmã. Eu achei linda. Reveja essa live de novo. Porque às vezes acontece uma coisa, né? Você perde algum detalhe. Veja de novo, tá? Tá Nelma aí, Mara Rúbia, Áurea... O povo que está aí, rever de novo e compartilhe na sua linha do tempo. Chame a atenção do povo para ver essa live. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Um beijo aí para vocês. Obrigado, meu pastor. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos vocês. Tem algumas pessoas aqui parabenizando o nosso pastor, o Celso. Tem algumas pessoas falando, pastor, uma bênção. Depois, pastor, só vê lá nos comentários e responde aí, tá? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado por tudo.